Fala, fiel torcida, se tem uma coisa que a gente aprendeu com esse clássico é que o Corinthians nunca pode ser subestimado. Mesmo em meio à crise com notícias de diretoria afastada, dívidas batendo na porta e desfalques importantes no elenco, o Timão foi lá e encarou o Palmeiras dentro da casa deles e deu aula de como se joga um mata-mata. Não é só ganhar um jogo. É ganhar os dois. É não tomar gol. É saber sofrer quando precisa e atacar quando tem a chance. Foi exatamente isso que o Corinthians fez. Uma atuação de respeito de quem sabe o que quer e tem consciência de onde pode chegar. E olha, o time do Dorival Júnior foi gigante, cara. Grande demais. Não tem como começar esse papo sem falar da solidez defensiva. O Corinthians, que até pouco tempo atrás sofria críticas por falhas atrás por sistema desorganizado, agora apresenta uma defesa que parece muralha. É impressionante o quanto o Dorival conseguiu organizar esse time de trás para frente. Começou ali testando e insistindo em algumas escolhas que a torcida não entendia muito bem. Lembra quando ele colocava o Mal de primeiro volante? A galera ficava doida. Todo mundo perguntando, mas e o Ranieri, por que não joga? A resposta veio com o tempo. Hoje Ranieri é o cara que segura o meio, que protege a zaga, que impõe respeito. E isso fez toda a diferença nesses dois jogos contra o Palmeiras. No primeiro jogo o Corinthians já mostrou que estava pronto. E olha que o Palmeiras era favorito, viu? Todo mundo falava disso. O time do Abel, com investimento pesado, elenco recheado, brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Mas quando a bola rolou, a história foi outra. O Corinthians soube competir. Jogou com inteligência, com entrega. E aí vem o jogo da volta lá no Allianz Parque, estádio cheio, pressão, clima de decisão. E o que acontece? O Timão vai lá e vence de novo. Vence e convence. E que atuação do Matheus Bidu, hein, rapaz? O que esse cara jogou foi brincadeira. Talvez a melhor partida dele com a camisa do Corinthians. E não é só pelo gol, não. O gol foi uma pintura, claro. Técnica pura. Domínio frio, desloca o goleiro e finaliza como se fosse atacante. Mas além do gol, ele foi seguro, combativo, se entregou o tempo inteiro. E pensar que ele começou o ano oscilando, perdeu vaga, foi questionado. Hoje é titular com méritos. Titular absoluto. Aliás, esse gol do Bidu sai num momento em que o Corinthians estava sendo pressionado. O Palmeiras tinha mais posse, mais volume, rondava a área e o Vitor Roque estava dando trabalho para a defesa. Aí vem o escanteio, confusão na área, a bola sobra pro Bidu, que domina e manda pra rede. Golaço. A torcida do Palmeiras ficou maluca, o Abel Ferreira então nem se fala. Mas não teve falta. O lance foi limpo. Ele estava no lugar certo na hora certa. Frieza de veterano. O Dorival merece muito crédito nisso tudo. Pegou um time que era dúvida e transformou em convicção. Quando ele finalmente teve seu trio ofensivo ideal, Garro, Memphis e Yuri, as coisas começaram a encaixar de vez. Mas mesmo antes disso ele foi montando a estrutura, organizando o time. A defesa, que antes era um problema, virou ponto forte. Gustavo Henrique e André Ramalho se firmaram como dupla. Dois zagueiros que já foram muito criticados hoje são elogiados pela entrega, pelo posicionamento, pela liderança em campo. E olha que esse jogo teve de tudo, teve expulsão, teve confusão, teve tensão. O Aníbal Moreno perdeu completamente a cabeça. Aquela cabeçada no José Martins foi coisa de quem já tinha perdido o controle. A arbitragem viu tudo, o VAR chamou, não teve jeito. Expulsão justa, sem discussão. E o Martins, aliás, jogou demais. Foi um monstro em campo. Correu o jogo todo, marcou, apareceu no ataque, deu opção. Ele foi o termômetro do meio-campo. E ainda foi decisivo ao provocar essa expulsão que mudou o jogo. Mas não pense que o Corinthians se acomodou com um a mais. Nada disso. O time seguiu buscando o jogo. Continuou sendo competitivo e estratégico. Garro tentando achar espaço, buscando o Yuri lá na frente. O Memphis teve que sair mais cedo com lesão, o que preocupa, claro. Mas até isso foi bem administrado. O Romero entrou, não brilhou tecnicamente, mas cumpriu função tática. Marcou saída de bola, pressionou o zagueiro, deu opção. Foi importante naquele momento. E aí vem o segundo gol para matar de vez o confronto.
Bola na área. Gustavo Henrique sobe mais que todo mundo e mete uma cabeçada perfeita e indefensável. 2-0 no placar e a vaga na mão. A essa altura o Palmeiras já não tinha mais forças. Tentava na base do abafa, mas o Corinthians estava muito bem postado. Era difícil entrar na área, difícil finalizar com perigo. Hugo fez uma ou outra defesa, mas nada muito complicado. O time estava encaixado. Cada um sabia exatamente o que fazer. Carrilho também merece destaque. É aquele cara que dá o ritmo pro time. Quando o Corinthians precisava respirar, ele segurava a bola, fazia o time pensar. Não se afobava. Jogou com inteligência. Fez o jogo rodar. Quando cansou, saiu, mas deixou sua marca na partida. E esse é o ponto. O Corinthians, com seu time titular completo, tem padrão, tem identidade. Sabe o que quer fazer dentro de campo. Só que ainda preocupa a falta de peças no banco. A lesão do Memphis expõe essa limitação. A diretoria sabe que precisa reforçar. Tá buscando nomes. O Vitinho voltou à pauta. Jogador que já teve conversa com o clube, já demonstrou interesse. Mas tem proposta de fora, de time árabe com muito dinheiro. A negociação se arrasta. Outro nome é o Caio César, mas a situação também é complicada. O Corinthians queria empréstimo gratuito pagando só parte do salário. O Al Hilal não aceitou. Agora só pagando pelo empréstimo e bancando tudo. Difícil, mas não impossível. O torcedor tem toda a razão de estar empolgado. A atuação nos dois clássicos foi daquelas para dar confiança, para mostrar que esse time pode sim sonhar com coisa grande. Flamengo e Palmeiras, considerados por muitos os favoritos, já ficaram pelo caminho. E o Corinthians, contra tudo e contra todos, mostrou que está vivo, muito vivo. Mostrou que sabe crescer quando mais precisa. Mostrou que mesmo em meio ao caos sabe se reinventar. Ano passado foi assim. Quando ninguém acreditava, veio a arrancada. 9 vitórias seguidas, vaga na Libertadores. Agora a história parece se repetir. Só que com um time mais consistente, mais maduro. Um técnico que conhece a competição, que sabe jogar esse tipo de jogo. Um elenco que mesmo com dificuldades mostra entrega, raça, compromisso. Isso é Corinthians. Isso é o espírito que move esse clube. E a torcida é um capítulo à parte. Mesmo com toda a pressão, mesmo com todas as notícias ruins fora de campo, ela apoia, empurra, acredita. E agora, com o time correspondendo dentro de campo, o clima muda. A confiança volta. O torcedor começa a sonhar. Por que não com o futebol apresentado nesses dois jogos, com essa postura aguerrida, com esse espírito de decisão? O Corinthians tem total condição de brigar pelo título. Não vai ser fácil, claro. Mas quem duvida do Timão depois do que vimos contra o Palmeiras? E é por isso que esse clássico entra para a história. Não só pela classificação, mas pela forma como ela aconteceu. Pela autoridade com que o Corinthians jogou. Pela maneira como o time soube controlar os momentos do jogo. Pela resposta que deu dentro de campo diante de toda a adversidade. Pela quebra de favoritismo. Pela volta por cima de jogadores que até pouco tempo eram questionados e hoje são a base de um time competitivo. Esse derby pode ser o ponto de virada definitivo na temporada do Corinthians. O jogo que muda tudo. Que consolida uma ideia. Que dá ao Dorival tranquilidade para seguir o trabalho. Porque agora não tem mais dúvida. O time tem cara, tem comando, tem caminho. E o torcedor sabe disso. Sente isso. E se identifica. O futebol apresentado nos dois jogos foi de quem quer brigar por algo maior. E se continuar assim, com essa organização, com essa entrega, com essa vontade de vencer, o Corinthians vai longe. Porque quando esse clube se acerta dentro de campo, não tem quem segure. Quando o Timão pega embalo, vira rolo compressor. E agora, meus amigos, é isso que parece estar acontecendo. Continuando a análise dessa fase decisiva do Corinthians, é importante destacar o aspecto mental que o time vem mostrando, especialmente nesse momento crucial da temporada. Não é fácil para uma equipe que passou por tantas turbulências internas, com mudanças na diretoria, notícias ruins, pressão da imprensa e um calendário apertado, manter a concentração e o foco em jogos tão importantes quanto esse clássico contra o Palmeiras.
Mas o time parece ter internalizado uma lição fundamental: é no sufoco que se constrói a história, que se forja o caráter. Esse amadurecimento mental que se vê no Corinthians de Dorival Júnior tem reflexo direto na postura dos jogadores em campo. Eles não se desesperam quando a situação aperta, sabem administrar o resultado, seguram a bola, escolhem o momento certo para acelerar o jogo, para tentar um passe mais incisivo. E isso é sinal de que o time está crescendo. O treinador tem feito um trabalho brilhante não só taticamente, mas psicologicamente. Ele consegue tirar o melhor de cada jogador ao mesmo tempo que cria um ambiente competitivo e saudável no vestiário. Isso ajuda a equipe a se manter unida mesmo diante das dificuldades. Outro ponto que merece ser ressaltado é a capacidade do Corinthians em se adaptar ao adversário e às circunstâncias da partida. Nos 2 jogos contra o Palmeiras, o time mostrou flexibilidade tática. No primeiro jogo soube explorar os contra-ataques, aproveitando a velocidade do Vitor Roque e a movimentação do Garro para criar chances de gol. Já na segunda partida, com o campo mais pesado e a pressão da torcida adversária, o time se fechou mais, segurou a pressão e apostou na eficiência, nas bolas paradas e na marcação forte para neutralizar as investidas do rival. Essa inteligência tática é essencial em jogos eliminatórios, onde cada detalhe pode fazer a diferença. Falando em inteligência, não podemos deixar de mencionar a atuação do meio-campo corintiano. O setor, que em outras temporadas foi alvo de muitas críticas por falta de criatividade e dinâmica, hoje parece mais equilibrado. A presença do Aníbal Moreno, mesmo com o deslize da expulsão, mostra a intensidade e a entrega do time. Ele joga com raça, ajuda na marcação e tenta ditar o ritmo. Ao lado dele, o Gabriel Pereira faz a transição, ajuda a ligar defesa e ataque e oferece opções ofensivas. Esse meio-campo funcional é a espinha dorsal que sustenta a equipe. Apesar disso, a saída do Memphis Depay por conta da lesão acendeu um alerta importante. O holandês é sem dúvida uma das peças-chave do time. Sua experiência, qualidade técnica e visão de jogo fazem falta, especialmente quando o Corinthians precisa ser mais criativo e incisivo no último terço do campo. A torcida e a comissão técnica já sabem que será fundamental preservar o jogador para os próximos compromissos e, ao mesmo tempo, buscar soluções no banco para suprir sua ausência. O desafio está lançado para o Dorival, que terá que pensar alternativas para manter o nível ofensivo alto. Ainda no aspecto ofensivo, a versatilidade dos atacantes é uma arma a ser explorada. O Garro tem mostrado capacidade de finalização e ajuda na criação. O Vitor Roque é um jovem talento com muita velocidade e habilidade para driblar e infiltrar na defesa adversária, enquanto o Yuri Alberto é aquele centroavante que sabe se posicionar, cabecear e finalizar, com precisão. A combinação desses estilos diferentes de ataque deixa o time mais imprevisível e difícil de ser marcado. Porém, é preciso também aprimorar a troca de passes, a movimentação coletiva, para que o time consiga furar defesas mais compactas. A diretoria, por sua vez, precisa estar atenta ao mercado para reforçar o elenco. A lesão do Memphis expõe a carência de opções de qualidade para o ataque. Além disso, o desgaste físico da temporada cobra um rodízio inteligente para evitar que o time chegue a momentos decisivos sem fôlego. A busca por reforços como Vitinho e Caio César mostra que a intenção é fortalecer o elenco, mas é importante que esses nomes se encaixem no perfil e na filosofia de jogo do Corinthians. Contratações pontuais que agreguem técnica e experiência podem fazer a diferença no restante da temporada. Outro fator que não pode ser ignorado é o apoio da torcida. O Corinthians tem uma das maiores e mais apaixonadas torcidas do Brasil, e isso faz toda a diferença. No clássico contra o Palmeiras, mesmo fora de casa, o time sentiu o peso do adversário, mas também viu o quanto a torcida do Timão está disposta a apoiar e empurrar o time, principalmente nos momentos de pressão. Essa energia positiva funciona como um combustível extra para os jogadores, que sentem que não estão sozinhos. É um verdadeiro diferencial para uma equipe que precisa superar muitos obstáculos. Quando pensamos no futuro próximo, o calendário do Corinthians é bastante desafiador. O clube precisa se preparar para uma sequência de jogos decisivos tanto pelo Campeonato Brasileiro quanto pela Copa do Brasil e eventualmente na Libertadores, dependendo da classificação. Manter o equilíbrio entre força física e mental será essencial para evitar lesões e desgastes desnecessários. Além disso, o time precisa continuar evoluindo, principalmente na finalização das jogadas, para converter as chances criadas em gols. Isso tem sido um ponto de atenção, pois as chances aparecem, mas o time às vezes deixa a desejar na hora de definir.
Outro aspecto que chama atenção é a mudança de postura do time nos últimos meses. O Corinthians passou por uma fase de instabilidade e críticas intensas, mas agora demonstra resiliência, paciência e confiança. Essa transformação tem um impacto direto na forma como o time encara os jogos. A equipe não se desespera com um placar adverso, não se desmancha com a pressão, sabe se reorganizar rapidamente e buscar soluções. Isso é resultado de um trabalho consistente de preparação e de mentalidade que Dorival Júnior tem promovido desde que chegou. Além disso, é válido destacar o papel do técnico na gestão do elenco. Ele sabe como utilizar os jogadores, alternar peças, valorizar os jovens sem abrir mão da experiência dos veteranos. O equilíbrio entre juventude e experiência é fundamental para o Corinthians crescer no campeonato e manter o ritmo até o final. Por exemplo, a confiança dada a jovens como Vitor Roque mostra que o time aposta no futuro, mas também valoriza jogadores mais rodados que trazem segurança para o time. Essa mescla é importante para manter o time competitivo. Ao longo dessa trajetória, o Corinthians vem mostrando que tem personalidade. Não é um time que se entrega diante das adversidades. Pelo contrário, é uma equipe que responde com coragem e determinação. Essa atitude é crucial para quem quer conquistar títulos. E o Corinthians já demonstrou que, quando está bem preparado, não tem medo de enfrentar nenhum adversário, mesmo os considerados favoritos. A vitória contra o Palmeiras em um cenário tão difícil é uma prova disso. Na parte técnica, o trabalho nos treinamentos também tem sido fundamental. A comissão técnica tem focado na organização defensiva, nas transições rápidas e nas bolas paradas que têm sido decisivas. Isso demonstra que o Corinthians não depende só do talento individual, mas também do coletivo, da disciplina tática. Cada jogador sabe sua função e cumpre seu papel com eficiência, o que faz o time ser um conjunto sólido e difícil de ser batido. Outro ponto importante é o desenvolvimento da capacidade física dos atletas. A preparação física tem melhorado muito, o que permite ao time manter o ritmo intenso durante os 90 minutos e até nas prorrogações quando necessário. O time corre, marca, pressiona o adversário. Isso é resultado de um trabalho integrado entre técnico, preparadores físicos e departamento médico. A ausência de muitas lesões nos últimos jogos também é reflexo desse cuidado. No aspecto emocional, a motivação dos jogadores também tem sido um fator decisivo. Eles sabem da importância de cada jogo, do peso da camisa do Corinthians, da expectativa da torcida. Esse senso de responsabilidade faz com que o time se dedique ainda mais nos treinamentos e nas partidas. A postura em campo mostra que os jogadores estão focados, determinados a conquistar os objetivos da temporada. Em resumo, o Corinthians vive um momento de reconstrução e afirmação. Passou por turbulências, mas está reagindo de maneira consistente. O time de Dorival Júnior já mostrou sua força e sua capacidade de superação. Agora o desafio é manter esse padrão, continuar evoluindo e buscar a regularidade que possa levar o clube a brigar por títulos. Com organização, entrega e a força da torcida, o Corinthians tem tudo para voltar a ser protagonista no cenário nacional. A história desse time ainda está sendo escrita e a sensação é de que vem coisa boa pela frente. A classificação contra o Palmeiras foi um passo importante, um sinal claro de que o Corinthians está no caminho certo. Resta agora seguir firme sem deixar se abalar por dificuldades e continuar lutando por cada bola, por cada jogo, por cada vitória. O Corinthians sabe o que quer e não vai desistir até alcançar seus objetivos. O campeonato é longo, o caminho é duro, mas a equipe mostrou que tem fôlego, talento e coração para vencer. É hora de continuar acreditando e apoiando, porque a jornada está apenas começando. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O noticiário esportivo brasileiro começou a semana agitada com rumores fervorosos sobre o possível retorno de Roger Guedes ao Corinthians. Segundo informações extraoficiais que circulam nos bastidores do Parque São Jorge, o atacante estaria muito próximo de assinar um contrato de 3 anos com o clube paulista, reacendendo as esperanças da torcida alvinegra em ver novamente um jogador que já teve passagem marcante com a camisa corintiana. Embora nenhuma das partes tenha se pronunciado oficialmente, fontes ligadas ao staff do jogador indicam que as conversas estariam em estágio avançado e que detalhes contratuais, como bônus por metas e luvas, estariam sendo ajustados para um anúncio oficial que poderia ocorrer já nos próximos dias. Roger Guedes,
atualmente fora do radar da imprensa esportiva nacional após passagem pelo futebol asiático, teria manifestado o desejo de retornar ao Brasil e, especificamente, ao Corinthians, clube pelo qual guarda carinho e onde acredita poder retomar o protagonismo no futebol brasileiro. O burburinho cresce com a movimentação de torcedores nas redes sociais, especulando a volta do ídolo e criando uma atmosfera de expectativa que remete a contratações históricas. A possibilidade vem sendo tratada com cautela por analistas, mas o entusiasmo popular já se faz presente. A especulação sobre o retorno de Roger Guedes ao Corinthians também agita os bastidores da diretoria corintiana, que estaria vendo a negociação como uma oportunidade de reforçar o elenco em meio a um momento de instabilidade no Brasileirão. O clube, que busca um novo norte após a saída de alguns jogadores importantes e a chegada de um novo comando técnico, vê em Roger Guedes um nome capaz de resgatar o ímpeto ofensivo e trazer de volta a confiança da fiel torcida. Internamente, comenta-se que o atacante teria sido procurado por outras equipes da Série A e até do exterior, mas a preferência pelo Corinthians teria pesado na decisão. A informação de que o contrato oferecido seria de 3 anos reforça a ideia de um projeto de médio a longo prazo, sugerindo que ambas as partes acreditam em uma reconstrução sólida e estratégica. Além disso, existe a possibilidade de o jogador chegar com status de titular absoluto, o que demonstra o tamanho da confiança que o clube deposita em seu potencial. No entanto, por enquanto, tudo segue no campo dos rumores, e nenhuma confirmação oficial foi divulgada pelos canais tradicionais de comunicação do Timão. Nos corredores do CT Joaquim Grava, a notícia da possível volta de Roger Guedes já repercute entre os jogadores e membros da comissão técnica. Apesar do clima de sigilo que paira sobre o assunto, alguns atletas mais próximos do atacante teriam sido consultados informalmente sobre a receptividade do elenco à volta do jogador, sugerindo que o ambiente está sendo cuidadosamente preparado para seu eventual retorno. A relação anterior de Guedes com o clube foi marcada por altos e baixos, com momentos de brilho em campo, gols decisivos e uma conexão forte com a torcida, mas também por episódios de atrito com treinadores e divergências táticas. Desta vez, no entanto, há quem diga que o atacante retorna mais maduro e com um discurso de comprometimento renovado. A imprensa, embora cautelosa, acompanha cada passo com lupa, buscando pistas nos treinos fechados e nas redes sociais dos envolvidos. Ainda que oficialmente ninguém confirme, os indícios são cada vez mais evidentes de que a negociação está perto de ser concretizada. Resta saber se o clube está disposto a assumir os riscos que uma contratação desse porte representa e se o projeto será sustentado em torno de Roger Guedes como peça-chave na reconstrução do time. A possibilidade de Roger Guedes vestir novamente a camisa alvinegra também reacende debates acalorados entre os torcedores, especialmente nas redes sociais e fóruns especializados. Parte da torcida comemora a perspectiva do retorno como um resgate de identidade ofensiva e acredita que o atacante, em boa forma física, pode ser fundamental para mudar os rumos do time no restante da temporada. Outros, no entanto, demonstram receio quanto à postura extracampo do jogador e ao impacto que sua chegada pode ter no vestiário, lembrando que sua primeira passagem foi marcada por certa polarização entre os torcedores. O contrato de 3 anos também levanta questionamentos sobre o custo-benefício da operação, especialmente em um momento em que o Corinthians lida com desafios financeiros e precisa equilibrar os investimentos. Apesar disso, a maioria dos torcedores parece inclinada a receber Guedes de braços abertos, acreditando que seu retorno pode significar não apenas gols, mas também um sopro de ânimo e competitividade em um elenco que precisa urgentemente de referência técnica. Os burburinhos aumentam a cada hora, e a expectativa de um anúncio oficial cresce, especialmente com o encerramento da janela de transferências se aproximando. Enquanto o Corinthians mantém o silêncio estratégico, nos bastidores do futebol já se cogitam datas e formatos para um possível anúncio oficial, que pode vir acompanhado de uma apresentação grandiosa no estilo das grandes contratações do passado recente. Fontes ligadas à diretoria mencionam a ideia de um evento para a torcida, com direito à coletiva e interação direta entre Roger Guedes e os fãs, reforçando o marketing em torno da volta de um dos nomes mais emblemáticos do clube nos últimos anos. Os números de engajamento nas redes sociais desde que o rumor ganhou força também são vistos como indicativo do potencial midiático da negociação. Em paralelo,
Agentes do jogador seguem mantendo contato constante com a cúpula alvinegra, discutindo cláusulas contratuais, metas por desempenho e até questões ligadas à imagem do atleta. Tudo indica que as peças estão sendo cuidadosamente posicionadas no tabuleiro antes do movimento final. Apesar do sigilo, cresce a convicção de que Roger Guedes será, de fato, o novo, ou velho, reforço do Corinthians para a reta decisiva da temporada. Agora, resta aos torcedores aguardar com ansiedade as cenas dos próximos capítulos dessa possível novela com final feliz no Parque São Jorge. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!